Fábio Ortega. O que é a hiperplasia benigna da próstata? A hiperplasia benigna da próstata é um crescimento. Então, a hiperplasia é o nome médico que se dá ao crescimento. Então, o crescimento benigno da próstata. A próstata, a gente pode dividir ela em duas partes. A parte interna, que é o adenoma, e a parte externa, que é a cápsula, que é a zona periférica da próstata. Normalmente, o crescimento benigno dá na parte interna. O que isso causa? Qual que é o problema disso? Então, isso acontece em mais ou menos 35%. Então, os sintomas gerados por esse problema acontecem em mais ou menos 35% dos pacientes, dos homens, acima dos 50 anos. Bastante também, bastante. É muito comum. E eu vou descrever mais ou menos o que acontece nessa situação. Então, a próstata, ela fica bem embaixo da bexiga. Bem embaixo da bexiga, envolvendo o canal da urina, que popularmente chamado canal da urina, que é chamado de uretra. Então, ela envolve, a próstata fica embaixo da bexiga, envolvendo a uretra como se fosse um anel. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma ameixa. O que acontece? Quando a próstata começa a aumentar de tamanho, ela aumenta tanto crescendo externamente, mas ela também aumenta comprimindo a uretra, comprimindo o canal da urina. O que acontece quando ela comprime o canal da urina? Ela começa a causar dificuldade para a bexiga se esvaziar completamente. Então, disso vem os sintomas. Quais são os sintomas? Então, o jato da urina, que era forte, começa a diminuir. Então, o jato começa a ficar mais fraco, porque a bexiga... Causa dor? Não causa dor. Não causa dor. O que causa é um pouco de desconforto para urinar. Então, no começo, o jato começa a diminuir. Daí o paciente, às vezes, tem que fazer um pouco de força com a barriga, com o abdômen, para ajudar a bexiga a expulsar a urina. O jato que era contínuo passa a ficar cortado, então passa a ficar interrompido. O jato sai um pouco, para, sai um pouco, para, sai um pouco, para. Isso é um jato cortado. E no final fica gotejando. Isso é um sinal de que a próstata está dificultando a saída da urina. Com o tempo, a bexiga começa a ficar mais musculosa, que a gente chama, ela começa a ficar mais forte, porque ela tem que vencer essa dificuldade para expulsar a urina lá de dentro. Ela faz um exercício, né, para expulsar a urina, né? Faz um exercício. E mesmo ela musculosa, e mesmo o paciente fazendo força com a barriga, com o abdômen, acaba que a bexiga perde a capacidade de se esvaziar completamente. Qual que é o resultado prático disso? Sobra a urina depois que a pessoa vai urinar. Então sobra urina, chamado resíduo. Então o que acontece com esse resíduo? Então, se a bexiga tem mais ou menos meio litro de capacidade, então a bexiga tem uma capacidade de mais ou menos meio litro. E com meio litro a gente tem uma autonomia aí de 4 horas, 5 horas, a gente fica sem ir ao banheiro para urinar. Conforme vai sobrando esse resíduo, então imagine que sobrou um resíduo de 200 ml. 200 ml. Então, isso significa que após urinar, sobra 200 ml lá dentro da bexiga. O resultado prático disso é que a capacidade funcional da bexiga deixa de ser 500 ml, meio litro, e passa a ser 300 ml. E a pessoa tem que urinar cada vez com maior frequência. Então ela passa a ir no banheiro várias vezes, o que é manifestado principalmente à noite. A pessoa acorda à noite para urinar, por exemplo, 4 vezes à noite, 5 vezes à noite, entendeu? É bastante, hein? Aí isso fica traz com sono interrompido, aí tudo fica complicado, tudo né? fica complicado. Daí, então, isso é o quadro clínico da hiperplasia benigna da próstata, que chama de HPB. E o tratamento? O tratamento tem duas vias, né? Tem um tratamento clínico, que é através de comprimido, que é uma medicação que relaxa a próstata. Então ele relaxa um pouco a próstata, e ao relaxar a próstata, ele diminui essa compressão da próstata em relação à uretra que está no meio dela. Isso facilita para urinar. Então esse é um tratamento clínico. Para quem está indicado? Para todos na fase inicial. Todos os pacientes que têm dificuldade para urinar devem fazer o tratamento clínico. Quando o tratamento clínico não está sendo bem sucedido, daí tem o tratamento cirúrgico, que é o quê? É basicamente ressecar, retirar tirar o que está crescido, que é essa parte benigna da próstata. Então, eu costumo dizer para os pacientes que a próstata, fazendo uma correlação, seria como se fosse uma tangerina, uma pequena tangerina. Tem a casca e tem os gomos. Os gomos é o que cresce no crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia.
Então a cirurgia para hiperplasia, o que é? Retirar os gomos, tirar o núcleo da próstata. Com isso, você desobstrui o canal da urina e o paciente volta a urinar melhor. Entendeu? E depois a função da próstata fica correta, fica com as funções normais? Ele fica, uma das funções, a principal função da próstata é ajudar na produção do esperma, né? O que acontece nessa situação é que diminui um pouco a produção, mas o reflexo, um dos efeitos da cirurgia é que na realidade diminui muito o volume da ejaculação. Então, após essa cirurgia de HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, o paciente ele não altera a ereção, mas o que acontece é que diminui muito o volume da ejaculação. Entendi. Mas não fica infértil? Não fica, ele pode dificultar para engravidar, mas isso não significa que ele não tem a capacidade de engravidar. O que acontece na realidade é que o esperma produzido, uma vez desobstruído, eu só vou explicar a parte anatômica um pouquinho antes aqui, ó. Então, neste canal, no canal da urina, que é o chamado de uretra, é onde desemboca o esperma que tem os espermatozoides que são produzidos no testículo. Então, o que acontece? Quando o esperma chega nessa uretra, ele tem duas opções: ou ir para fora, que é para o ambiente externo, ou ir para a bexiga. Nesse caso, ele tem que passar pela próstata. Essa saída desse ducto é entre o ambiente externo e a próstata. O que acontece normalmente é que, como a próstata ela comprime a uretra, é muito mais fácil para o esperma ir para o ambiente externo do que para a bexiga. Uma vez sendo feita essa cirurgia, você desobstrui essa uretra e se torna mais fácil o esperma ir para a bexiga do que ir para o ambiente externo. O resultado disso é que o paciente continua produzindo esperma normalmente, né, um pouco diminuído porque ressecou um pouco a próstata, mas o volume produzido vai para a bexiga. Durante a ejaculação vai para a bexiga e não para o ambiente externo. Então, o paciente tem a capacidade de engravidar? A resposta é sim, tem capacidade de engravidar. O que vai acontecer é que provavelmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade porque a quantidade de espermatozoide no ejaculado é menor. Entendi. Em alguns casos ele tem que aspirar a urina, pós a relação, aspira a urina, coleta o espermatozoide para depois fazer ter o filho, entendeu? Entendi. Aí tem que ser alguma coisa clínica? Em alguns casos sim. Em alguns casos sim, tem que usar o recurso da reprodução assistida.